Que bom! Estamos aqui ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740, com o programa Enivaldo do Vale. Temos aqui e também pelas redes sociais. Queria saudar todo mundo e dizer que hoje temos no comando técnico aqui o Fabiano, e na direção o Sérgio Souza e o Joaquim, como sempre animadinho. Muito bom, muito bom. O Fabiano inovando. É interessante. O programa Enivaldo do Vale temos o objetivo de divulgar aqui a psicanálise. A psicanálise é digamos, um ofício, uma ciência, um saber que tem como pai fundador o Freud. Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Ele foi um cientista renomado, reconhecido, pensador, que trabalhou, empenhou e um grande legado nos deixou. Mas também a muitos incomodou. E ainda incomoda até hoje, pelas seus feitos, suas descobertas, sua ousadia. Era um homem de pleno conhecimento, um estudioso, um trabalhador, em que sempre o que ele descobria, ele, ao mesmo tempo, divulgou. É uma figura, digamos, importante. De qualquer forma, ele era médico, receitava remédios e as pessoas voltavam com os mesmos sintomas. Mas essa doença não é física, não faz exames, enfim, não comprova. Então essa doença deve ser mental, deve ser psíquica. Ele quis também usar, valorizar o saber da filosofia, de toda a ciência do seu tempo. Era um homem, digamos, que não tinha mente preguiçosa, sempre corajosa. E é interessante que ele dividiu os períodos da vida humana naquele período da criança nasce, do nascer a todos 2 anos, que a criança comunica com choro, com diarreia, com grito, ou com olhar, com sorriso. Depende do ambiente, depende de quem está ali cuidando da criança. E assim começa a formar a personalidade, o que a pessoa será. E também naquela fase de 2, 3 anos, em que começa, então, a criança a perceber o cheiro, o odor, as broncas. Claro que a criança nessa idade não tem como discernir, pensar, elaborar, sistematizar ou opinar o que está acontecendo. Fica geralmente à mercê de quem está cuidando, do pai, da mãe, da avó, do cuidador, da cuidadora, ou do tutor, quem assume o papel de dar à criança o cuidado e muito amor. E depois, aquela fase de 3 anos para frente, enfim, até 5 anos, que a criança começa a gostar do colo, a fazer escolha, a gatinhar, a andar.
a dizer, a dar sinal que sim ou que não. Começa a pensar, começa, digamos, demonstrar do que ela gosta, fazer algumas escolhas. E, geralmente, a menina gosta de escolher o pai, enfim, parece ser sempre assim, mas não quer dizer que será sempre assim, ou é sempre assim. E o menino gosta, geralmente, da escolha, né, de aproximar da mãe, e de repente gosta do colo, gosta de estar presente, e de repente a criança começa a falar o que acontece em casa, o que comeu, o que tem, e aí começam as broncas, né? Um período de castração. A criança quer expressar um desejo e geralmente não pode, e começa, você não pode sair mais sem roupa, não pode sair do banheiro sem roupa, enfim, já tudo começa a mudar e a criança começa até a invejar, né? Ela tem inveja, né? Tem psicanalistas que falam que criança tem inveja do peito da mãe, né? Por isso que às vezes até morde, né? Até suga, né? Esse sentimento, se a gente regride, pensa um pouquinho quando a gente era criança, quando a gente tinha alguma raiva de alguém, ou quando a gente era contrariado, ou quando a pessoa, mesmo a criança, dedica um amor, atenção a alguém, a uma pessoa, e essa pessoa não corresponde, né? Sobretudo o pai ou a mãe, que costuma dar castigo primitivo, né? Por isso até que é proibido bater em criança, dar cascudo, né? Se alguém ver, ouvir, tem que dizer que não pode, né? Tem uma comunicação que tem que denunciar, enfim, ter estatuto da criança, enfim. Porque essas fases, né? Essas 3 fases que eu disse até agora, né? A fase oral, a fase anal e a fase do complexo de Édipo, essa última fase é a fase do triângulo de pai, eu gosto do pai e da mãe, e aí é um triângulo, né? E a preferência do pai e da mãe, de quem é o pai, de quem é a mãe? Nenhum é meu. E a criança se sente, muitas vezes, uma sensação de vazio, de abandono, de carência. E aí tem gente que leva isso para a vida inteira, não é? Você encontra pessoas adultas, carentes, que ficam mendigando o colo, atenção, brigando, dando bronca na outra, nas amizades, ligando para que está sozinha, que está não sei o quê, mendigando coisinhas pequenas. Veja bem, a psicanálise, ela propõe, tem intenção de entrar, não é, no porão, no mundo interno da pessoa e ajudá-la a compreender como é teu mundo interno. O que você pode fazer com você quando você começa a se compreender como você é. A psicanálise ajuda você, a pessoa, a evoluir ela mesma, se descobrindo na análise, com o analista, enfim, ou no saber, no estudar, no pesquisar, né? A começar a se olhar. E a criança não tem esse discernimento. Tem fase que a criança pensa que ela é a extensão da mãe. Né? E aí, quando o pai ou a mãe supervaloriza a criança, fala que vai ser príncipe, rainha, príncipe, você é mais importante, você sabe mais, você não traz desaforo para casa, entendeu? A criança sempre tem razão. Cria-se um adulto perigoso, perverso, que não tem limites para as coisas, para o tempo, saber, não fazer. E tantas coisas ruins acontecem na sociedade,
por conta da ação do desejo interno, digamos, desorganizado, desequilibrado, doentio do cidadão. Dá muito trabalho para a lei, para a força pública, para todo lugar. Né? Pessoas que têm a tendência de fantasiar. Desde criança, a criança fica fantasiando. Ela não consegue pensar a realidade como é, mas fantasia. Fica fantasiando e, de repente, quando ela cai na realidade, cai num vazio. Ela se sente desprezada, a pessoa não se sente valorizada. Enfim, todo lugar que ela vai, ela é sempre uma vítima, uma coitada, uma desamparada. De qualquer forma, a psicanálise ajuda a pessoa, né, a se, né, digamos, a se libertar, a buscar uma libertação. Enfim, a partir do saber, do estudo, do analisar, ser analisado, enfim. Mas depois desse período, né, de até 5 anos, 6 anos para frente, a criança começa a achar, pensar, meu pai não é meu, minha mãe não é minha, enfim, ela começa a ficar, digamos, não é deprimida, ela fica meio retraída. Você pode ver, a criança começa a se fechar, a formar opinião, a querer investir, optar por uma área do saber, de estudar, de se organizar. Ela começa a se interar com a moda, com as festas, começa a entrar no futebol, no esporte, a partir de 6 anos até 9, 10 anos, por aí. A criança se dedica muito a isto. Ela começa com outros relacionamentos. Com o pai, deixou de ser o pai a preferência e a mãe. É a amiga, o amigo, é o grupo, a escola é a minha amiga, é a festa. Eu lembro de um conhecido que tinha 2 filhas e ele suava, trabalhava tanto para pagar uma escola particular. Além da escola particular, que ele tinha bolsa, tinha que pagar um pouco, mas ele queria conseguir estudar, colocar as filhas numa escola particular. Mas a filha, além da escola particular, e não tinha mais condição. A criança chegava comparando o tênis, a roupa, a vestimenta, o carro do pai da colega, e ela não. Era toda aquela conversa em casa, né? Como disse aquela menina, olha, eu trabalho porque minha filha quer as coisas e não tem, o salário não dá. Então eu vou fazer bico, eu vou ser diarista para complementar a renda, porque ela quer as coisas. E é nessa faixa etária. A criança começa, então, começa também a sublimar, né? A se fechar e começar a produzir arte, saber, enfim. E aí, digamos assim, pode até ter depressão, ter desânimo, fechamento, enfim. É interessante isso, porque aí a pessoa começa também, na fase adulta, repetindo essa fase da vida. Mesmo a pessoa adulta acaba repetindo sempre, não é? Essas relações sociais, assim, com timidez, o extrovertido demais, e se não é valorizado, ele volta para casa acabrunhado, triste, esmorecido. E de qualquer forma, esses assuntos, né, são corriqueiros, se repetem. Hoje, com a internet, muito mais ainda. Muito mais esta questão da criança que já tem a posse
tem o seu tempo do conteúdo que ela quer acessar, enfim. Às vezes tem tanto conflito, ou tanto amizade, ou tanta possibilidade, que a criança, já é adulta antes de se tornar uma pessoa adulta. De qualquer forma, aí, quando passa essa fase, vem a fase a fase da puberdade, a fase da adolescência. Muitas vezes tem muita crise. A crise vai se transformando, vai evoluindo. Até a idade, tem adolescência retardia de ter 21 anos. E tem uns que amadurecem um pouco mais cedo. E tem gente que é um eterno adolescente. Ele é inseguro, não sabe o que quer, mesmo tendo 40, 50 anos. De qualquer forma, esta fase da vida, em que Freud chamou também da fase sexual, a partir de 13, 14 anos, por aí, 11, depende. A pessoa vai até a vida adulta, amadurecendo aos poucos, porque a gente mesmo adulto tem capacidade de aprender, de rever, de modificar, de evoluir, de crescer na emoção, nos sentimentos, na boa vontade, enfim. De qualquer forma, temos vários psicanalistas. Tem a Melanie Klein, ela fez pesquisa, estudos sobre crianças. Ela fala da criança na fase de poucos meses, enfim, até 8 meses, digamos, que a criança fica brava, vermelha, roxa, ela feia, é um comportamento primitivo. E às vezes a criança, para ter as coisas, a presença de alguém, ela tem que fazer todo aquele drama, aquela gritaria, enfim. De qualquer forma, esta forma de comportamento pode fazer com que a pessoa tenha baixa tolerância quando é adulta. Ela não pode ser contrariada, não pode ser criticada. Sabe aquela pessoa que tem baixa tolerância com preguiça, baixa tolerância com incompetência, com pessoas distraídas, enfim. Aí você cria uma pessoa, o adulto tem a herda já dessas fases primeiras da vida, o que ela é quando é adulta. De forma que tem pessoas que conseguem segurar, não conseguem muito suportar, às vezes, dramas da vida, a realidade como ela é, e a vida dela fica uma reclamação constante e atuante, sempre, sempre, sempre. Vamos agora ouvir uma música, pode ser, Fabiano? Muito bom, muito bom. A música sempre traz uma mensagem que ajuda a gente, no momento, fazer a avaliação do que a gente está refletindo. Essa música tem reflexo na vida da gente, do povo, enfim, na sua situação. Mas todo o conteúdo aqui do programa Enivaldo do Vale, que aliás que sou eu, um tanto narcisismo colocar um programa com teu nome, mas eu fiz uma pesquisa antes de decidir assim e achei melhor ser, porque de repente posso mudar de conteúdo do programa e o programa fica com esse nome, não falando todo dia, mudando o nome do programa. Enfim, mas aqui a gente aborda assuntos que você pode concordar, discordar, você pode perguntar, pode acrescentar, escrevendo pelo WhatsApp neste número, operadora 11
99-290-7474. 99-290-7474. Se você que é escritor, escreve poemas, crônicas, histórias, enfim, mesmo assunto religioso que você queira publicar e fazer seu livro, entra aí na internet e acha a editora Edicom. Clica aí, você vai achar editora Edicom. Lá você pode comprar livros, inclusive os meus, e também você também pode publicar teu livro. A Valentina vai te ajudar a você realmente publicar e divulgar o que a tua vida e a tua inteligência ensinam. De qualquer forma, você tem como indicar para alguém que fez um livro, uma criança, enfim, lá também publica livro de criança, tá bom? Escrito por criança. De qualquer forma, que a psicanálise usa muito uma palavra, né, que chama, digamos, essa palavra é interessante, dissociação. A pessoa fica desconectada com a realidade, né? Ela fica desconectada do seu pensamento de si. Sabe aquela pessoa que não está fora da realidade? A vida inteira anda no mundo das nuvens, da lua, e ela é sempre vítima um pouco do que ela é. E quando ela não é conectada da realidade, ela sempre acha um culpado. Ela nunca é. E é interessante, a pessoa que não está conectada com o que ela é, com o que ela passa, o que de fato é, muitas vezes ela cria um mundo de ilusão. Ou digamos assim, mente para si. Não tá. Ela bate, conversa, e chega alguém que a conhece de verdade, sabe que aquilo não tem sentido. Ela gosta sempre de estar com novas amizades, novos relacionamentos, porque ela não se sustenta. Parece aquele ator da novela, sabe? Que está enganando todo mundo. A noiva, o sogro, o cunhado, enfim. A pessoa não está conectada com a realidade, nem seus pensamentos, seus sentimentos. Imagina que pessoas assim sofrem muito. Dá para deduzir. No fundo mesmo, ela é uma desamparada, digamos assim. De qualquer forma, a pessoa não fica conectada no social, na realidade, nos vínculos. E por isso, ela cede a todo tipo de impulso doentio, ou sadio, ou alegre. É interessante o que leva uma pessoa a brigar, a brigar, jogar pedra no time, no jogador, no técnico, na bandeira do time, sei lá, entendeu? Mas coloca fogo, né, num símbolo para atingir a outra pessoa, enfim. Interessante que toda essa questão de estar fora da realidade, muitas pessoas vivem o tempo todo assim, imaginando estar com o príncipe, com o rei, com o granfino. Eu conheci uma pessoa que o papo dela era sempre estar entre os notáveis, entre os famosos. E por qualquer coisa que ela fosse contrariada, ela ficava triste. Na hora, ela demonstrava desmoronamento, né? Ela sabotava a si mesma e ficava doente, aquele estado de depressão,
de hora para outra. Né? Então, de qualquer forma, a psicanálise ajuda você, a pessoa, a viver a sua realidade. Organizar seu mundo interno. Porque quando você está com o mundo interno desorganizado, você tem baixa tolerância. Os seus desejos, quando não são realizados, você fica magoado, ansioso, bravo. E tem pessoas que difamam, fazem tramas, perseguição. Por quê? O desejo de ter o outro ou a outra não é realizado, então ninguém pode usufruir disto que eu quero. Então eu acabo o carro, mata a pessoa, difama, mente, vive perseguindo o tempo todo alguém. Sem razão de quê? Qual a motivação? O mundo desorganizado, doente, desequilibrado. E por isso que no mundo está cheio, de conteúdos para novela, para filmes, para romances. E é em cima da vida real mesmo. Muitas pessoas não queriam copiar da realidade aquilo que está aí na tela ou é uma coisa que se imagina também. Enfim, de qualquer forma, eu queria lembrar que ontem eu estive na cerimônia de cremação da Julieta, uma menina de 3 anos. Ficou 50 dias internada e veio falecer. Mas, enquanto chegava a cerimônia da cremação da Julieta, eu fiquei por ali. Teve outras cerimônias antes, mas teve uma cerimônia que me chamou a atenção. Tinha 5 pessoas ali naquele defunto, naquela cerimônia. Tinha um irmão, a mulher do homem que tinha morrido e mais outro casal. E aí o que na cerimônia de cremação, o que passou? Uma música da Ave Maria de um casamento e palmas no final da música. Acabou aquela música. O que você acha, Fabiano, que entrou? O que você acha, Joaquim, que entrou? Entrou a música do Corinthians, mas uma música alegre do Corinthians, não é? E a senhorinha lá ficava batendo palmas, né? E enfim, e tal. E aí acabou a cerimônia, enfim, desceu o caixão. E eu fui perguntar, quem que escolheu essa música? Foi a nora do senhor. Né? E quando cantava Ave Maria, aquela senhorinha lá ficava gesticulando. Era o marido dela que morreu. Né? Eu achei interessante, assim, analisando o que aconteceu ali. Né? Não tinha oração Pai Nosso, enfim, tinha ali, não é? O que mais mexia com a emoção e também de quem o Senhor gostava, não é? De um time. Não é? E eu achei interessante e conversei com ela e com essa senhora, que era viúva, e ela estava num estado assim, digamos, que fez para ele o melhor. E viveram 54 anos de casados. Então, é interessante, como é que você avalia isso daí? Não é? Eu não vi desespero de tristeza, não é? Mas tipo assim, uma conformidade que levou uma vida interessante. Não é? Uma vida, fez o que quis. De qualquer forma, eu acho que soube muito bem conectar com a realidade. Então levou a vida, digamos assim, de um jeito leve e festivo. Mas também tem aquela pessoa
em que gosta de fazer, que sabe fazer projeção. Ela anula a si mesma e projeta no outro o que ela gostaria de ser. Aquela pessoa que usa roupa de determinado personagem, usa barba de determinado personagem, a vestimenta, o comportamento, o andar, enfim, né? A pessoa projeta o seu mundo interno, esvazia de si e projeta na outra pessoa. Esta projeção, muita gente se projeta em pessoas sofridas, pessoas, digamos, que têm a vida deprimida, a vida sofrida, e tem pessoas que se identificam com isso. E também tem pessoa que identifica com pessoas que têm um comportamento, digamos, sádico. Sádico é aquele que tem prazer a partir de quando ele faz o outro sofrer. Ou tira do outro o que pertence ao outro e ele se acha o beneficiário e alegre e contente, sabe, aquele que é ilícito, que não é honesto. E tem pessoas que projetam essas pessoas. E tem gente que chama de ídolo, de mito, segue cegamente em quem ajuda o mundo a sofrer com atitudes indecentes. Mas também tem pessoas que se projetam, não é? Outro dia eu vi alguém parecendo Santo Antônio, parecendo Francisco de Assis. Faz aquelas pegadas de seguir um personagem fazendo caridade, auxiliando quem está rejeitado, precisado, enfim, pessoas muito, digamos, desprotegidas. Mas não quer dizer que nem sempre que a vestimenta e o comportamento exterior representa uma pessoa boa interiormente. Tem alguém que é muito religioso, reza para ser visto rezando, mas é perigosa a pessoa. Ela devora em fofoca, em mentira, em perseguição. Ela tem comportamento, digamos, de quem é perverso. E prega, fala, incita discriminação, violência, superioridade, enfim. Ou então, coloca as pessoas em situação de submissão sempre. E tem pessoas que gostam. Aí é o tipo do masoquismo. A pessoa se identifica com quem sofre sempre. E ela se torna simbolicamente, imaginariamente, e até um determinado comportamento. De qualquer forma, a projeção, a psicanálise ajuda a pessoa a se avaliar o que ela é, o que ela pode, digamos, o que ela pode ela mesma mudar. A psicanálise é um jeito de curar a partir de você falar e você também, junto com o analista, interpretar, com a ajuda do analista, interpretar o que está aí a suceder com você. De qualquer forma, tem pessoas que se projetam também e outras pessoas para fugir das suas ansiedades, dos seus traumas, das suas angústias, do seu aniquilamento.
ela não é ela. Ela é um personagem que ela imagina ser, e aí ela, digamos, ela engana a si mesma, mente para si mesma. De qualquer forma, todas essas questões de projeção, de dissociação, são impulsos internos que vêm de dentro da gente, de acordo com a herança genética, de acordo com o ambiente, com a relação parental que fez a gente estar hoje como a gente é. Você, como você é, não tem como mudar. Não tem como mudar. Você é assim. Agora o que você precisa é de administrar. Eu vi uma frase interessante que dizia o seguinte: a sua dor vai acompanhar o trauma e você o tempo todo, mas você começa a conviver com ele e abraçá-lo, o seu trauma, de forma que ele não traz mais dor para você. Você começa a viver, a remanejar, a administrar e não ficar, digamos, toda hora entrando em profundo desespero, se desestabiliza mentalmente, fisicamente, fisicamente também, e também nos relacionamentos. Tudo desestabilizado, desorganizado, e aí o fardo do dia a dia fica grande e pesado. É importante saber o que faz a gente sofrer e como vamos lidar, como vamos administrar. É claro, quem tem que diagnosticar que se você está doente é a medicina, é o exame, é a radiografia, é o saber, a medicina. Mas o saber da filosofia, da psicologia, da psicanálise é um saber que complementa o tratamento para você melhor onde está viver. De qualquer forma, as pulsões, que vem dentro da gente, às vezes elas estão relacionadas à vontade, de, sei lá, de ter as coisas, de ser como o outro é. Aqui eu abordei um tempo aí, acho que vocês podem achar nas redes sociais, um programa sobre inveja. Sabe aquela inveja boa, imitativa? Mas também tem aquela inveja sádica, destrutiva, que destrói a vida alheia, que detona a vida do outro por inveja, por ciúmes, por, digamos, complexo de inferioridade. Acho que o outro é sempre superior, isso me incomoda. Sabe, o sucesso do outro incomoda o outro. Digamos, é o narcisismo, digamos, primitivo, que evolui no mundo hoje, moderno, mas é um mundo que regride, digamos, a dimensão primitiva, digamos assim. De qualquer forma, muitas pessoas têm a sorte, digamos, de receber toda uma formação genética, ambiental, parental, que forma a sua personalidade. A pessoa tem a personalidade, sabe, de atuante, de fazer, tem uma consciência atuante, que ajuda socialmente a sociedade, o mundo, a realidade, o entorno de si, o ambiente onde está, ser, digamos, progressivo no fazer
o bem pessoal e, ao mesmo tempo, o bem coletivo. Tem uma mensagem revolucionária, que revoluciona a partir do amor, compromisso ativo em favor da vida. Eu vi um estudo que falava que psicanálise é você amar-se próprio, gostar de si e tentar fazer uma gestão de si, da sua vida, de um jeito que você possa conquistar e realizar uma vida de paz, de bem-estar, de lazer e ter alegria de viver, de saúde, ou conquistá-la todo dia, administrando com o recurso do saber. Mas também a gente sabe que tem a consciência de culpa. Sabe, aquela pessoa que ela é muito focada foi focada no professor rígido, naquele que representa um Deus castigador, o pai da lei, do pai proibitivo, né? E a pessoa, a vida inteira, ela é culpada de tudo. Ela é culpada de tudo. Até quando ela acerta, ela acha que é culpada, que está sendo egoísta, que não merece, e vive a vida inteira, né, numa consciência de eterno sofrimento. Né? Parece aquela criança que se sentia abandonada no leito, sem poder depender de algo de um adulto, e ela continua ainda na dependência, né? De uma dependência que nunca, digamos, acaba, sempre está ali, sendo a dependência reinventada. Sabe aquela pessoa que ela não consegue nunca criar um bem, uma história, ela sempre só consegue saber, né, vender, usufruir de que o outro veio a produzir. E se existe, você encontra isso, né, em vários lugares. Enfim, de qualquer forma, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento da personalidade do cidadão, de cada pessoa, passa, não é, por relações parentais que marcam a gente. Provavelmente você tem aí aquela marca. Eu mesmo tenho uma, né, que eu saí do meu estado, da Bahia, e fui morar em outro estado. Eu tinha toda uma imaginação, uma fantasia, achava que aqui acontecia aquilo, e daquele jeito. De repente, quando eu mudei, né, e realmente cheguei lá, não era nada daquilo, foi tudo diferente. Né? Tudo diferente. E aí você tem que lidar, administrar, para que você possa, né, aquele período que não é aquilo que você achou que poderia ser, passar e você ir buscar. No meu caso, eu quis buscar o estudo, o saber, enfim, e quem busca o saber, hoje sabe, né, quem estuda, consegue interpretar a si mesmo, o outro, né, de um jeito mais criativo, mais assertivo, e é importante isso. De qualquer forma, né, é importante a gente ainda salientar, né, que tem aqueles analistas, né, que são assertivos, né?
assertivos e compreendidos, valorizados pelo estudo que fez, pelo que criou e também disponibilizou. Né? Não tem aquela máxima, né, que a criança, a criança pensa que ela e a mãe é uma pessoa só, o tempo todo. O vínculo parentesco é ele. Sabe, alguém que sofre quando alguém, o pai ou a mãe, ou o filho, tem uma derrota. E também vibra, entusiasma quando o filho tem um sucesso. Mesmo que aquilo não é real, não é partilhado com ele, mas enfim, aquela sensação, não é, da vitória do outro, eu tenho participação. Então é por aí, viu? A gente tem que lutar, buscar ser agente social, político, ideológico, participativo, não é? No campo democrático, claro, para que o bem na sociedade, o progresso, a segurança, o bem-estar de todos, tenha participação da gente, a sua participação. Não deixa que a sua escola, na tua rua, fiquem desamparadas e as crianças não assistidas, na rua escura, e as pessoas extasiadas, assistindo, sem participar, sem interpretar. De qualquer forma, a psicanálise é um saber que ajuda você a interpretar você e o que acontece no mundo, na cultura, na arte e também no saber. Vamos mais uma música, pode ser? Queria muito agradecer todo mundo que acompanha a gente aqui. Tem a Vini Oficial, tem a Sônia Maria Moreira, não acredito. Beijão para vocês, olha que legal. Lá em Medeiros Neto, estamos no sul da Bahia, todo mundo da rede social. Queria agradecer do Facebook, os ouvintes, no rádio, aí quem está trabalhando de motorista em qualquer outro lugar, porteiros, enfim, né? E também quem cuida dos doentes, ou quem está também esperando a outra programação entrar. Queria todo mundo abraçar. Olha, se você quer publicar livro, publica o seu livro pelo Edicom. Entra na internet. Se você quiser perguntar, questionar, acrescentar o conteúdo aqui falado, escreve pelo WhatsApp. Pode escrever neste número, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. Neste bloco, a gente vai falar um pouco sobre fé e vida e Bíblia também, claro. De qualquer forma, a sabedoria do Antigo Testamento está, digamos, de fazer o povo tomar ciência e consciência, né, do que é mal e do que é bem. Até hoje também é válido. Dá uma olhada. O que é bom, o que não é. A partir do Deus da vida, do Deus que escuta o povo na escravidão, o povo que escuta, aquele Deus que escuta o gemido do povo, aquele Deus que comunica com Moisés e fala para ele, vai. Ah, mas eu não sei falar, eu sou gago. Não, eu traduzo para você. Ah, mas o rei, o faraó é poderoso, não vai me escutar, vai. Eu estou na frente, eu estou junto. Em favor do quê? De quem? Em favor do bem, da libertação. Deus não quer escravidão, não quer humilhação. Sabe por que na Bíblia está lá escrito que Deus trabalhou 6 dias e no outro dia descansou? Por quê?
Porque Deus precisa descansar? Não, porque Deus disse, todo trabalhador tem o direito ao descanso, ao lazer, tem o direito a se repousar. Então, na Bíblia, desde o início, contra a escravidão, contra a humilhação. E geralmente, no mundo, essa humilhação, essa exploração ainda persiste, persiste ainda nos tempos atuais. Pessoas que trabalham em 2, 3 empregos, ou trabalha 15 horas, 12 horas, achando que ele é empresário, mas trabalha para a empresa do aplicativo, para a empresa que organiza e recebe o fruto do trabalho e dá uma porcentagem. Enfim, de qualquer forma, a Deus olha e sente o que hoje sofre a nossa gente, não é? Deus andou com o povo na poeira. Deus não é aquele superior que quer você de joelho, sofrido, submisso, sem reagir. Quer ver uma coisa? Procura na tua Bíblia o profeta Amós. Está lá depois de Jeremias, enfim. Bem antes do Novo Testamento, você vai ver que o profeta Amós, ele prega contra a maldade do reinado, do rei. E ele fala assim: quanta injustiça e sofrimento tem no meio de vós. Deus não comunga com isto. Deus não aceita, não quer que isso aconteça. Tem uma reação. Ele diz, o profeta Amós questiona de um jeito contundente, profético, o que maltrata a sua gente. E o profeta, ele não é vinculado a quem tem poder ou quem manda o exército ao rei. Ele só tem uma fidelidade ao Deus que é amigo do bem, está junto com a pessoa também que profetiza. Você pega os profetas, eles são lembrados fora da igreja. Eu vi uma frase em que até Freud gostava muito de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ninguém quer ouvir a pregação. O irmão da comunidade está orgulhoso, ele ia falar para os peixes, conversar com a lua, com a natureza. É um jeito, porque já entendia que a natureza é dali que sai a saúde, o ar para a gente respirar. E o profeta, também Amós, sabia que é lá da atitude do rei dentro do palácio que sai as maldades, as necessidades de prepotência, de fazer valer aquilo que explora o camponês, o pobre, o jovem. Olha, pensa bem, o jovem que é mandado para a guerra. Que ansiedade, que aflição, que coisa difícil para uma família, para uma mãe. Enfim, de qualquer forma, que nós precisamos de resumir. Em Jesus Cristo está um resumo do Antigo Testamento, das leis, dos 10 mandamentos. Ele resumiu assim: ama a Deus de todo o coração, e o próximo como a si mesmo. Quando você ama a si e você está bem, tem saúde espiritual
inteligente, tem uma mística que não exclui comportamento religioso, mas que tem o desejo que a paz chegue, né? Chegue urgente aonde a gente está. Aí você está sempre a amar e fazer coisas boas, bonitas acontecer, porque Deus não existe de amar e também de contar com você. Queria muito agradecer todo mundo, desejar saúde, paz e fé sempre na vida, abertura para Deus, e nunca deixe de colocá-lo na sua bagagem.